É ruim que o pessoal fica olhando, parece que nunca viu uma câmera, né? No celular, né? Salve, salve, mundanos! Bora para mais um Papo Tech. E é o seguinte, eu tô aqui com o Maurício. A gente acabou de terminar a primeira parte do Papo Tech lá na sacada de casa. Então a gente dividiu em duas partes. Eu já tô até resumindo para vocês. Primeira parte, ele contou a trajetória dele no Brasil, dificuldades, dica para vocês para entrar no mercado de trabalho como programador. E aí agora a segunda parte, ele vai falar sobre a carreira internacional dele aqui em Londres, como foi o processo dele para trabalhar aqui em Londres, beleza? Então são essas duas partes. Claro que uma parte e a segunda parte já vai ser direto para vocês, então vocês já vão conseguir assistir as duas, mas só para vocês entenderem. Por quê? Porque agora a gente tá indo almoçar e aí a gente vai ver um lugar bacana para continuar essa segunda parte para vocês aí, para mudar o ambiente. Eu sei que muitas pessoas colocam na velocidade 2 aí para assistir o Papo Tech, porque são horas aí de conteúdo, mas, enfim, já fica o resumo. E eu vou falar para vocês, o conteúdo tá top. Fala aí. É isso aí, a gente tentou marcar esse papo aí há quantos meses? Cara, sei lá, já faz bastante tempo, o Maurício é meu amigo e... Porque E é isso. desde o começo, quando tu começou a fazer os vídeos, a gente conversava, vamos marcar um dia de fazer. Exato. A gente nunca conseguiu ter um horário que desse certo. Não, a gente nunca conseguiu. Finalmente E é isso. conseguiu O gravar. que você pode resumir dessa primeira parte que a gente já fez? Cara, eu só vou dizer, não perca aí. Tem algumas dicas, algumas coisas. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu contei a minha, não vai ser a mesma de outras pessoas, obviamente. E espero que, né, seja útil para alguém que possa abrir uma visão de outros tipos de oportunidades, ou qual caminho que eu devo seguir, que talvez tenha um exemplo. Exato, exato. E eu moro do lado aqui de um lugar chamado Box Park. Então eu moro num prédio que a gente acabou de sair, agora aqui no começo do vídeo. E agora a gente tá vindo aqui almoçar. Vou fazer mais uns cortes e gravar um pouquinho pra vocês, que eu sei que vocês gostam. E depois, logo em seguida, começar o Papo Tech daquele jeitão, com a parte 1, parte 2, com muito conteúdo, muita coisa da hora. A história dele vai inspirar vocês. E é isso, bora pra mais um Papo Tech, tamo junto. Valeu! Aí, mudando, se liga, não tô com o microfone, talvez a gente vá pra outro lugar pra gravar essa segunda parte, que vocês vão ver já já. Mas, quero gravar aqui e mostrar pra vocês, é muito legal, a gente tá no frio e aqui, por exemplo, ó, tem uma mesa de sinuca, tá vendo, ó? Uma mesa de sinuca, aqui tem DJ, aqui embaixo tal, tem vários bagulhos aqui, tipo futebol, evento, tem um monte de coisa. Aqui em cima, ó, é aquecedor, cara, então aqui fica muito quentinho, tipo, a gente tá de blusa, mas tá muito calor. Vários aquecedores, o teto todo aquecido, aí tem ali, ó, DJ ali em cima, tem aqui dentro também, tem vários lugares. Ele tá vendo algumas fotos do Maurício, mas aí tem hambúrguer, tem comida argentina, tailandesa, acho que eu vou pegar a comida tailandesa. Cara, tem de tudo aqui, ó, tem de tudo, comida de todos os lugares do mundo. E bora decidir onde a gente vai comer, bater um rangão que eu tô com fome e vamos que vamos. Aí, mundanos, é isso aqui que a gente vai comer. É um franguinho top aqui, top, eu amo esse franguinho. Aí tem aqui embaixo noodles, arroz japonês, uma coquinha zero, óbvio. E aqui é tipo gyoza, com um molhinho top, tá ligado? Mas é muito bom. E o Maurício foi de katsu curry e esse mesmo franguinho que tá aqui, mas aquele franguinho lá. E aí, experimenta aí pra ver se tá bom. Qual dos dois? Cara, katsu curry sempre tá bom. Sempre tá bom, né? Sempre é bom. Tá aprovado? Então bora. Bora comer esse papazinho aqui e bora pro vídeo. Aí, mundano, seguinte. Estamos indo pra um parque pra gravar a segunda parte. E aí, só pelo esse esforço que a gente tá fazendo pra deixar legal o Papo Tech, diferente e tal, você precisa sentar o dedo no like. Senta o dedo no like, comenta e compartilha pra aquele seu amigo que tem vontade de entender como funciona o mercado internacional, beleza? Você vai fazer isso, curtir e sentar o dedo no like. Ó, a gente tá dando mó rolezaço, 15 minutos andando da onde a gente estava, só pra gravar, beleza? Já foi mais, né? Já foram uns 20 minutos andando. Então, senta o dedo no like e bora pro vídeo. 2000 anos depois. Vai ficar legal o Papo Tech com várias coisas. Jaqueta é boa. Eu falei, você tá na Inglaterra, meu amigo. Você está na Inglaterra, precisa de jaqueta, com certeza. Tá começando a ficar frio. Né?
Salve, salve, mundanos! Bora pra mais um Papo Tech. Na verdade, eu já fiz essa introdução, então, direto ao ponto. Vou conversar com o Maurício e essa primeira parte, como eu já disse, vai ser aqui na sacada aqui de casa, aqui em Londres. Moro aqui no sul de Londres, tá um dia muito bonito, mas tá frio. E a gente vai contar o Brasil, a história dele enquanto ele estava no Brasil, e depois a gente vai comer que a gente já tá com fome, e depois, nessa outra segunda parte, ele conta um pouquinho da história dele, na carreira dele aqui em Londres, aqui no mercado internacional, beleza? Mas pra começar, valeu, irmão, tamo junto, valeu aí por ter aceitado bater um papo comigo. A gente se conheceu logo no começo, aqui quando a gente chegou aqui em Londres, em 2020, eu cheguei em abril, ele chegou em novembro, né? Sim. Então, a gente já se conheceu logo ali, a gente já quase trabalhou na mesma empresa, já 2 vezes, né, teoricamente, foi por quase pouco. 2 vezes, por pouco, e trabalhar na mesma área e tudo mais. Ele vai contar um pouco da história dele, mas é um amigo meu, então é legal, eu gosto sempre quando eu trago uma pessoa que eu já conheço, eu sei da história, e eu sei que você que tá escutando, escutar a história toda dele com certeza vai inspirar vocês. E é isso, todos os dados também do Maurício, etc, eu vou deixar aqui na descrição, o LinkedIn, essas coisas assim, caso queira fazer conexão. E é isso. Pra começar, cara, quem é você, quem é o Maurício? Conta aí um resumo um pouco aí de quem é você e tal pra galera. Cara, muito legal ter esse papo aqui. A gente tentou marcar várias vezes, mas enfim, a gente tá aqui. E, né, eu sou do Brasil, do sul do Brasil, de Santa Catarina. E mudei pra Inglaterra, trabalho com tecnologia, fiz uma graduação de ciência da computação. Tive minhas dúvidas no começo sobre o que estudar, que a gente vai conversar aqui, vamos trocar uma ideia sobre como é que foi esse processo de escolha, de como que aconteceu, de surgir o interesse, que é uma coisa muito comum que todo mundo passa, né? Então, eu gosto de viajar, a gente que vem pra cá acaba gostando, porque pra cá tem uma facilidade maior em fazer viagens, né? A gente acaba, cara, criando Não gosto, tem como assim. né? Gosto de conhecer lugares aqui na Inglaterra também, tipo, sair para umas cidades menores, ver questão de história que tem por aqui, porque tem muita coisa histórica que aconteceu e a gente vai lá, passa no lugar, nossa, aconteceu tudo isso aqui nesse lugar. Sim. E eu tô passando por aqui, tô conhecendo. Cara, é animal, assim, esse tipo de coisa. E gosto muito de estudar, tô sempre aprendendo coisas de tecnologia também. E é isso aí, né? Então vamos começar. Beleza. A primeira pergunta, assim, que eu sempre faço, porque o Papo Tech é para conhecer e inspirar, né, as pessoas, os mundanos, através de histórias, conta lá, como que você conheceu tecnologia? Então, sei lá, foi os seus 14 anos, qual foi o seu primeiro contato com tecnologia, ou com computador, ou com jogo? Como que foi esse seu primeiro contato? O meu primeiro contato foi com jogos e através dos videogames, só que eu não tinha interesse na questão de tecnologia, de saber como é que funcionava, eu tinha interesse em jogar. Jogar. Que é a parte divertida lá, quando a gente é criança ainda, ali entrando na adolescência, essa parte. E eu cheguei a ter contato com PlayStation, Super Nintendo, Play 1 naquela época, e foi ali onde eu comecei a aprender. Tem os botões, tu clica, tem que conectar as coisas e tal, tem que ligar na televisão, aí tem que ter um cabo que conecta na televisão. E ali a gente acaba aprendendo um pouquinho. Mas a imagem sai do videogame, vai pra TV e tal, aí depois veio o computador, esse tipo de coisa. Então foi onde eu tive, assim, o primeiro contato. Das coisas. A idade exata eu não lembro, mas talvez lá por 2006, um pouquinho antes, 2004, 2005, por aí, nessa época, mais ou menos. E aí, tipo, qual que foi o seu primeiro contato com um computador, por exemplo, com tecnologia mesmo, relacionada ao computador? Com o computador, eu tive contato, acredito que foi em torno de 2007, onde eu ganhei um computador da minha mãe. Mas, tipo, você era adolescente ainda, tava na escola? Sim, eu tava na escola. Eu tinha, acho que uns 13 anos, mais ou menos, naquela época. E foi onde eu ganhei o computador. E ainda com aquele interesse em jogo, acontecia muito da gente querer baixar jogo, baixar vírus, estragar o computador. Jogava pinball? Jogava um pinballzinho no XP? Tem aquele outro de carta lá que a gente move, Paciência. Paciência, Spider. Esses jogos aí tudo jogava direto. E tinha interesse de às vezes baixar Need for Speed, FIFA. A gente baixava as coisas erradas, estragava o computador, tinha que arrumar. Aí nessa de fuçar, de descobrir o que acontecia, a gente acaba aprendendo, né? A gente aprende fazendo. Então foi nessa época. Foi ali que você começou a ter contato, começou a baixar hack, fazer um monte de vírus pro computador, baixar uns Grand Chase da vida, uns Combat Arms, Crossfire, Counter-Strike e tal. E aí você teve esse contato, e aí qual que foi quando que começou esse interesse de, cara, eu tô na escola, preciso fazer alguma coisa da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida?
Você chegou a escolher outra área? Como que foi até o momento de, cara, talvez esse negócio de computador aí pode ser, sei lá, uma profissão, alguma coisa assim. Da onde foi esse pulo do gato ali, onde começou essa sua história ali pra começar ali com computador e tal, com tecnologia? Sim. Eu não tive um período assim que foi a partir desse momento, foi algo que foi um progresso acontecendo. Eu cheguei a fazer com um curso de administração, quando eu terminei o ensino médio. Faculdade mesmo? Não, um curso técnico. Ah, curso técnico. E nesse curso também tinha contabilidade, então eram duas áreas que eu acabei tendo interesse, até porque eu gostava de matemática. E daí tinha envolvia um pouco de conta, um pouco de coisas assim. E eu não tinha noção de como que era a área de computação, de TI, em mais detalhes. Eu sabia que alguém trabalhava no computador, alguém tem que fazer as coisas, mas eu nunca tive aquele desejo assim. E o meu começo, assim, de... acho que eu posso fazer isso. Começou, se eu não estou enganado, foi em 2014. Quando eu ainda estava no meu curso de técnico de administração, eu estava pensando, beleza, eu vou terminar o curso técnico de administração, o que eu vou fazer depois? Eu ainda não tenho uma profissão, ainda não tinha decidido. E o meu cunhado, ele falou comigo uma vez, ele falou, cara, dá uma experimentada em HTML pra te ver como é que é. E aí foi onde começa a parte de linguagem de programação. Ou seja... que HTML é uma linguagem de programação, linguagem... Sim, não é linguagem de programação, mas tem essa treta. De mas só, marcação. Desculpa te cortar, olha que legal, galera. A história de sucesso de pessoas, às vezes não foi a pessoa que nasce gênio, foi o cunhado dele que deu o start, falou pra ele às vezes nem, talvez, sei lá, seria um engenheiro civil bom, não sei, tipo, uma outra profissão, tá ligado? Não estaria aqui agora. Então, totalmente diferente. Às vezes, tipo, não pensa que o cara é jovem, o cara é gênio, já sabia o que queria fazer. Então uma pessoa recomendou e ele conheceu a área. E aí, enfim, continua aí. Assim. E no meu primeiro contato, cara, eu odiei. Eu lembro até Por isso hoje. que você é back-end. Já dando spoiler. Por isso. E eu odiei, eu não gostei. Eu vi uns vídeos no YouTube, que naquela época, apesar de não ser igual hoje, que a gente encontra conteúdo de tudo, eu assisti algumas aulas básicas lá, eu baixei o Notepad, instalei o Notepad lá, comecei a ver, cara, tem que criar HTML, tem que criar as tags, coisa. Cara, odiei, não gostei, larguei de lado. E continuei estudando o que eu estava estudando. Passou mais uns meses, eu decidi dar mais uma chance para a área. E me inscrevi no curso. Inscrevi no curso, consegui passar, consegui ser aprovado. E a partir dali foi onde eu conheci de fato. Aí foi onde começou a ter o start. Tipo, beleza, eu gosto disso. Mas qual curso você se inscreveu? Foi para Ciência da Computação. Ciência da Computação, lá na sua cidade mesmo? Não era na minha cidade, era uma cidade perto de onde eu morava, né? É perto onde você morava. Aí você foi, entrou num curso de Ciência da Computação e é ali que você começou a entender mais do mercado, porque naquela época também não tinha tanto influencer, não tinha os mundanos aí pra ajudar. Então, gostei, achei legal, dá pra testar. Fiz o negócio da prova da faculdade, entrei na faculdade, comecei ali a aprender, entrar num curso de Ciência da Computação, e aí foi ali que você começou a entender o mundo. Foi ali que abriu sua mente. Falou, caramba, legal. Exatamente. Eu comecei a ter contato com programação com a linguagem C, que foi onde a gente começa a fazer alguns exercícios básicos, daí tu começa a entender, eu consigo escrever uma coisa, eu mando o computador fazer uma coisa pra mim. E ele faz. Aí é onde começa, tipo, girar a chavezinha. Legal. Sabe? Eu gosto disso aqui, eu acho isso aqui legal, quero aprender mais. Aí essa vontade de aprender mais, tu aprende um negócio, tu aprende outro, tu aprende outro. Aí quando tu vê, tu já tá sabendo bastante. Então, basicamente nisso. Aí também tem a questão de começar a entender o mercado, começar a entender a necessidade do inglês, que foi uma coisa que me influenciou a vir para cá, a estar fora do Brasil hoje, né? Que a gente vai bater um papo mais sobre isso depois. E foi basicamente isso. O meu começo lá, os jogos, videogames, depois o computador, aí estragava o computador, tinha que fuçar como é que arrumava. E aí teve a oportunidade de fazer a graduação. Eu experimentei, tive contato com HTML, não curti, não achei legal, depois eu tentei de novo, mas eu vou dar uma chance. Entrei na graduação. Eu lembro também do começo, que quando eu entrei na sala, sempre tem aquela aula de apresentação, todo mundo se apresenta. Eu cheguei na aula, tinha uma galera lá, vamos se apresentar. Aí os meus colegas eles falavam, eu vim de um curso técnico de programação web, os caras já mexiam com PHP, já sabiam HTML um monte, com JavaScript. Tudo gênio. O que eu tô fazendo aqui? Sem nada. Sem nada ainda. E o cara tem aquele sentimento, tô pra trás, né? Tipo, já larguei... Errado. Errado e pra trás. Pra porque trás. eu vou...
tipo, meus colegas vão conseguir fazer os trabalhos, vão conseguir fazer os trabalhos, e eu vou ter que ralar 2 vezes mais para conseguir dar conta do estudo, de adquirir esse conteúdo, esse conhecimento. E foi ali esse start e tudo. Legal. E é legal mostrar isso que a galera acha que, tipo, nossa, você já tem que saber alguma coisa assim. Não, cara. Você vai aprender ali no curso que você tá fazendo, na faculdade, ou qualquer que seja. E é legal mostrar que, tipo, nessa história os caras tudo já sabiam um monte de coisa e você tava começando ali do zero, literalmente. Entrei na faculdade, vou aprender o que tem que aprender. Então isso é muito, muito legal. E aí, a minha pergunta é, quando você entrou na faculdade, você já sabia que você queria ser programador ou não? Como que foi esse aprendizado aí ao longo da jornada ali? Qual área você ia trabalhar? Você escolheu? Você viu o que tinha? Como que foi essa, tipo, eu acho que eu gosto disso, vou pra isso. Como que foi essa escolha? Eu não tinha certeza ainda. Foi algo que foi com um processo de ter contato com a linguagem de programação. Tinha contato com C nos 2 primeiros semestres. Então, aprendi a parte bem básica, aprendi a usar if, aprendi a usar o switch, aprender a parte de criar funções. Aí depois, no segundo semestre, a gente vai um pouco mais a fundo sobre gerenciamento de memória, trabalha com alocamento de memória, com tu limpar na memória o que tu está utilizando. Aí, tipo, tu começa a entrar no mundo mais a fundo. Aí foi aí que começou a surgir o interesse de, agora eu quero ser programador, gostei disso, então eu quero estudar mais, quero me aprofundar nessa área. Daí foi onde eu comecei a pensar, bom, eu posso trabalhar nisso? Onde é que eu posso trabalhar nisso? Como é que eu aplico para essas áreas? Como é que eu faço as entrevistas? Aí onde começa a parte do, beleza, achei a área, achei uma coisa que eu gosto, achei uma coisa que eu quero, e vai. Tipo, é um processo que vai surgindo aos poucos. Não é uma coisa que eu sabia antes. É uma coisa no decorrer do andamento ali, né? E aí, tipo, o que você falou, tá, você é programador e tal, mas você começou a pegar ajuda com os professores, como que foi esse começo para você conquistar a sua primeira vaga de trabalho? Porque eu ajudo muito os mundanos a conquistar a primeira vaga de trabalho, se destravar, porque eu acho que é o pontapé mais difícil, é o primeiro trabalho. Sim. E a gente acha muito impossível, meu Deus, eu não sei nada, não tenho experiência, como que vamos contratar? Sendo que sempre vai ter uma pessoa que vai abrir portas para você, porque sempre tem um começo, né? Não tem como. Sempre tem um começo, ninguém aprende, sai já nasce sabendo. Então, como que foi? O que você usou, estudou, aprendeu, pediu dica? O que você fez para você conquistar ali sua primeira vaga de trabalho? Como que foi esse processo, entrevista? Foi reprovado em várias? Como que foi? Conta pra galera como que foi até se assinar ali a sua carteira de trabalho. O começo de entrevista do primeiro emprego, ele não foi direto com programação. Eu comecei a trabalhar com área de suporte. Suporte. Muita então, gente. Eu atendia telefone. Sim, é boa. Às vezes eu tinha contato com clientes, às vezes eu tinha contato com outras filiais que precisavam de ajuda, precisavam de suporte. Lá na cidade onde eu trabalhava, a gente dava um suporte com, assim, um suporte premium, como a gente tem mais acesso no sistema. Então a gente conseguia passar informações que algumas outras empresas de outros estados precisavam. Então com isso, eu tive contato com TI também, aprendi demais nessa época. Porque eu comecei a aprender um pouco sobre instalação de banco de dados, sobre como é que tu conecta um sistema de um computador para outro, aí tu acaba aprendendo um pouquinho de redes. E nisso, a gente entende também coisas do computador. Porque o computador, ele tá onde o sistema funciona. O sistema vai rodar ali no computador. É o que o cliente, o usuário final usa. Então, teve essa parte. E uma coisa que eu, assim, considero principal para quem está começando, inclusive eu olho para o que aconteceu comigo, a gente tem aquela ânsia de querer já chegar no final, sem passar pelo processo, sem passar pelo começo. E o começo pode não ser direto com a programação. No meu caso, não foi. No meu caso, foi, eu vou trabalhar com TI. Direcionado com TI. É com programação? Não. Não é. Mas, ainda assim, tá no TI. E ainda assim eu consigo aprender algo. Então, nas entrevistas, eu morava na minha cidade de Natal ainda. E não tem empresa de tecnologia lá. É uma cidade bem pequena. Aí, onde eu estudava na minha faculdade, eu apliquei para algumas vagas, que eu teria a possibilidade de me mudar para lá. Morando lá, ia ser fácil o trabalho e para a faculdade, os dois na mesma cidade. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas, eu não lembro o número exato, mas foram poucas, acho que 2 ou 3. E eu passei em uma delas. Passei, recebi a proposta para me mudar para lá e aceitei. Me mudei, comecei a trabalhar nessa área, comecei também a
fazer a faculdade direto de lá, né? Antes eu precisava ir todos os dias até lá naquela cidade e voltar, não tive mais necessidade, porque já estava morando lá. Depois que eu estava na área de suporte, na área de atender no telefone, eu tentava fazer algumas coisas para me destacar. Eu pensava, como é que eu também comecei a surgir o interesse por Java. Aí nesse período, a faculdade estava em andamento já. Então eu estava no final do segundo semestre, quando eu fiz essa mudança de cidade. Aí depois do terceiro semestre, depois ali para frente, quarto semestre, a gente começou a aprender Java. E aí eu comecei a ter interesse, a empresa onde eu trabalho tem vaga de Java. Top. Aí não tem de C, porque não é assim tão fácil de achar uma vaga de C quanto de Java. Então, já posso ter uma oportunidade ali. Aí eu comecei, o que eu posso fazer para me destacar aqui e ter alguma coisa que me diferencia das outras pessoas? E quando eu estava no suporte, eu lembro que eu cheguei a fazer duas assim, ferramentas que ajudavam ali no suporte. Eu lembro que uma delas era para ficar fazendo ping de uma máquina a outra e ficar fazendo log dos pings, porque a gente tinha alguns problemas de, às vezes, dois computadores não conseguirem se comunicar. E os clientes lá do lugar onde eu trabalho entravam em contato, o banco de dados aqui está perdendo conexão, o sistema não está funcionando. E aí eles queriam entrar em contato com a gente e a gente vai investigar, o problema é nosso, o problema é no nosso sistema ou é um problema da rede? E isso ajudava a gente a identificar, às vezes, o problema. Às vezes, só ficar fazendo ping lá e logando, a gente descobria que a rede estava, às vezes, instável e em alguns horários fora do expediente, que precisava estar conectado, não funcionava. Então, um negócio básico da rede estava num problema lá do escritório, tinha que ser resolvido lá. Sim. Então, esse tipo de coisa destaca a pessoa. Por quê? O cara está no suporte. Só que ele está no suporte, ele programa alguma coisa, então ele consegue fazer algo. Aí onde fazendo assim, faz uma coisinha, faz outra. Tu vai juntando, tu consegue, essa pessoa aqui pode ser um programador. Aí quando eu soube que tinha uma oportunidade de ter uma vaga para mudar para um outro setor para ser programador, eu fui lá e conversei com as pessoas que eram minha gerência, eu tenho interesse nessa vaga e tal, e fizeram uma entrevista. Eu também naquela época estudei para certificação Java, que foi estratégico, foi uma estratégica. Antes de fazer a certificação, pensei, eu não tenho experiência na área, eu preciso comprovar que eu tenho conhecimento. Como? Certificação. Muito top isso, Aí já ficou uma puta dica. Quando eu fui pra entrevista, eu tinha tirado eu ia tirar a certificação. Aí eu lembro que eu tava com o livro, eu levei o livro pra entrevista. Eu levei o livro e eu cheguei a mostrar, eu tô estudando esse livro aqui, eu vou tirar a certificação esse ano. E eu consegui a vaga, e ainda tirei a certificação naquele mesmo ano. Então, as duas coisas aconteceram. Então é uma coisa estratégica, beleza, eu não tenho experiência, o que eu faço? Vou me destacando. Acho algumas coisas para me destacar, não precisa ser exatamente isso, mas foi como eu fiz. Sim. Aí eu vou também colocar uma certificação porque eu não tenho experiência. Então, quando tu junta todas essas coisas, quando tu vai vendo assim o processo de tudo acontecendo, beleza, consegui. Então, tudo isso demorou cerca de... Foi 1 ano e pouco trabalhando como suporte. E aí depois desse suporte eu consegui essa vaga, onde eu tinha na mesma empresa, sistema, certo? Na mesma empresa. Top. Onde eu tinha acesso ao sistema, só que aí eu precisei fazer uma negociação, que eu também não tinha experiência, e eu tive acesso ao banco de dados, tive acesso a umas partes do sistema, só que eu não programava ainda. Aí eu fiquei por 1 ano nessa parte. Eu também aprendi, muito, principalmente banco de dados. Aí depois desse 1 ano, aí sim. Aí eu comecei a colocar a mão na massa, precisa criar uma coisa nova. Aí eu recebia e fazia. Então, legal. É todo um processo que tu vai caminhando até lá. Não é uma coisa que assim, eu vou ser programador, daqui 1 ano eu vou chegar lá. Tem gente que consegue? Exato. Obviamente. Só que não vai ser assim pra todo mundo. É exceção, né? É uma coisa que a gente aprende uma escadinha hoje, uma escadinha depois, até chegar lá. Até chegar lá. Então tem que ir tendo paciência. Sim, isso é legal que você falou, porque, mostra que você se aproveitou a oportunidade que tinha na mesma empresa. Então, a tomada de decisão da linguagem não foi porque ele pesquisou e tal, não. Cara, aqui é Java, tô aprendendo Java na faculdade. Aqui tem um oportunidade de Java, pra que eu vou escolher outra? Foi a minha decisão também, pra quem sabe, né? Eu já falei em outros vídeos. A minha decisão também, cara, eu já tô aprendendo Java, por que eu vou mudar? Entendeu? E isso é muito inteligente. E é legal que, mesmo que você já não foi direto, você ficou ali 1 ano ainda ali com o banco de dados e tudo mais, é uma experiência que você vai usar pro resto da sua vida. É uma experiência que você aprendeu muito. Então, isso é muito bom. A galera já quer chegar sentando na janelinha. Eu falo, não é assim. Pode ser que seja, igual você falou, pode, mas é exceção. Então você tem que batalhar um degrau de cada vez e tudo mais, tudo mais. Mas assim,
o que eu quero saber agora, qual que foi a sua maior dificuldade até conquistar a sua primeira vaga de trabalho? Foi entrevista? Foi processo seletivo? Foi enviar o currículo? Síndrome do impostor? Foi, sei lá, aprender programação pra mim no começo foi muito difícil, então isso foi, assim, o meu calcanhar de Aquiles. Tipo, o que foi o mais difícil, assim? Se eu puder falar, mano, isso aqui, olhando pra agora, foi o mais difícil pra mim. Minha maior dificuldade foi esse ponto. Eu acho que eu consigo agrupar algumas dificuldades. Eu não diria diferenciar qual foi a maior delas. Eu diria que elas impactaram. Uma das dificuldades era a falta de experiência. A gente tem esse problema até hoje. Esse problema existia 10 anos atrás também. Como é que eu vou conseguir fazer uma entrevista, provar que eu sei, se eu nunca trabalhei com isso? Exato. Esse era um dos desafios. Outro desafio era eu aprender. Será que eu estou aprendendo no caminho certo? Porque eu estava na graduação. Só que a graduação, ela te dá a base, e para te sair dessa base, tu precisa estudar sozinho. Sim. Então, como é que eu vou estudar sozinho? Qual que é o próximo passo? E essa é uma coisa que a gente consegue aprendendo com outras pessoas, vendo como que outras pessoas fizeram. Tipo agora, por exemplo. Tipo agora. E pegando coisas estruturadas. Por exemplo, eu estudei muito com livros na minha faculdade. Tem gente que não gosta, porque fala que tu vai estudar por livro, a versão da linguagem muda, essas coisas tudo. Pra mim foi super eficiente. Eu até hoje gosto de livros. Porque qualquer conhecimento que tu ganha, ele é útil. É útil. E tu pode acabar utilizando pra alguma coisa. Sim. Esse foi um outro desafio, sobre o que é estudar. E aí eu acabava aprendendo de tudo. Eu via algumas aulas no YouTube, além da faculdade eu assistia videoaulas no YouTube e aprendi lá, assistia o primeiro vídeo ao último. Assistia tudo lá. Não sei se você poderia falar aqui. Você pode falar o que você quiser. O canal da Loiane. Eu assisti as aulas pode dela. Pode falar. Aqui é tudo livre. Tem Loiane lá... paga nós. Eu também assisti os vídeos dela. Muito bom, muito bom. Ela tem várias playlists de Java. Cara, eu assisti todos os vídeos. É muito bom os vídeos dela de Java. Eu assistia, colocava no GitHub, fazia tudo certinho pra ter lá o histórico. E a gente vai aprendendo ali. Tem coisa que tu aprende que tu acaba não usando ali no dia a dia. Mas só que tu tem aquele conhecimento. Se algum dia tu precisar, tá ali, tu sabe. Ou tu pesquisa e dá um refresh, esqueci como é que é. Tu relembra. Tu relembra aquele conteúdo. E eu acredito que o conjunto dessas dificuldades foi o que fizeram. Eu não diria que foi assim, uma dificuldade maior. Isso aqui é a minha pedra no sapato. Não, essas coisas agrupadas juntos fazem o processo se tornar difícil. Entendi. E também o entender o processo. Porque enquanto a gente não chegou lá, a gente tem muito aquele negócio de pensar qual que é o próximo passo, ou quanto tempo vai demorar. Por isso que é bom, né, ter podcasts, né, e papo techs como esse. A pessoa que tá do outro lado, se ela conseguir encontrar alguma pessoa pra mentorar ela, tem um mentor, uma pessoa que chegou onde você quer chegar, e ela pode te falar, cara, vai por aqui e tudo mais, né? Isso é fenomenal. Sim, isso facilita demais, porque a gente acaba ficando muito perdido, né? Inclusive é muito comum de querer estudar todas as coisas, né? Sai um hype na internet, todo mundo tá falando disso, eu vou estudar isso. Na verdade, pode não ajudar o objetivo que eu quero naquele momento. Eu vou estudar outra, agora todo mundo passou 6 meses, todo mundo tá falando de outra coisa, eu vou estudar aquela outra coisa. Aí no fim a gente acaba aprendendo um monte de coisa e não domina nada. Então esse é um problema também. E nesse caso, a gente saber uma forma estruturada, por exemplo, eu tenho um livro. O livro ele vai me ensinar aquele conteúdo específico, progredindo o conteúdo. Eu faço um curso. Esse curso, se o curso ele estiver bom, for estruturado, ele vai avançar o nível a cada degrau que a pessoa passa. Então isso ajuda bastante. E só acredito que, assim, juntando tudo, são dificuldades que a gente tem no começo. E a dificuldade que eu poderia, igual você falou, colocar num grupo, é a dificuldade que todo mundo que tá começando agora tem, né? Dificuldade da entrevista, da programação, que caminho ir, eu não sei se o que eu tô estudando tá certo, eu continuar naquele caminho e tal. Cara, isso é muito importante. E uma outra pergunta, dentro ali da área de programação, qual que foi a sua maior dificuldade? Depois que você já entrou no trabalho, ali no mercado de trabalho com programação, qual que foi a sua maior dificuldade? Você já falou, não sabia o que eu deveria estudar para chegar em tal posição, mas tipo assim, como que foi esse processo no Brasil ali das empresas? Você continuou nessa empresa, foi para outra? Como que foi a sua carreira ali no Brasil antes de chegar para cá? E como que foi a sua dificuldade para, cara, eu estudo isso, faz isso, o que eu faço, terminar a faculdade agora? Como que foi esse processo? Esse processo... Na programação, eu vou contar um pouco como que foi, né? Eu comecei a trabalhar ali e eu comecei a ter contato no dia a dia
com algumas tecnologias, com frameworks, com coisas que eu não conhecia. Então eu comecei a perceber, pô, eu preciso estudar isso. Aí é onde a gente começa a se guiar, a gente estuda o que a gente está precisando no momento. Porque não vai ter como saber todas as coisas. Então a gente vai estar numa vaga, a gente vai estar trabalhando num sistema, a gente vai ter que entender o que esse sistema usa. Esse sistema usa tal banco de dados, então eu preciso saber sobre aquele banco de dados. Mas por que a gente usa esse banco de dados? Qual é a vantagem dele? Então a gente precisa... Isso é questão de amadurecimento dele. Questão de amadurecimento que vem com a experiência. Quando a gente trabalha em um lugar, a gente trabalha em outro lugar, a gente trabalha em diferentes projetos, a gente vai vendo, esse projeto usa tal coisa, então eu vou aprender sobre tal coisa. O outro projeto usa outra tecnologia, usa uma outra estratégia. Por quê? Tipo, qual que é a diferença de uma das duas? E eu acredito que foi natural, não foi um problema, não foi uma dificuldade, foi natural. Assim, ó, tu entrou na vaga, tu trabalha em um projeto, vai sendo natural tu aprender. Porque a área de programação é aprender. Exato. Quem quer ser programador vai ter que estudar a vida inteira. Exato. Tecnologia se atualiza, vem outras coisas, fica obsoleta, a gente vai ter que se atualizar. E, enfim, tu vai juntando isso, tu aprende uma coisa, aprende outra, e no fim não é uma dificuldade em si, mas é algum processo que todo mundo vai acabar passando, que aconteceu pra mim. Entendi. E como que foi, já contando até chegar aqui, mas não, quando chegar aqui a gente vai contar a história da sua carreira em Londres, em outro lugar, mas você estava lá no Brasil, você continuou nessa empresa, você foi para outra, como que foi a sua linha profissional no Brasil? Como que foi essa linha? Você continuou lá, foi para outra empresa, o que fez, quanto tempo você ficou, até o momento de tipo, cara, quero ir pra gringa. Então, até esse momento, essa tomada de decisão, quero ir pra gringa. Como que foi essa sua trajetória? Sim, a minha trajetória, eu fiquei numa empresa só, lá no Brasil, em que eu trabalhei, foram quase 5 anos. Foi nessa mesma empresa? Nesse mesmo lugar. Então eu comecei 1 ano e pouco de suporte, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Depois mais 1 ano ali onde eu já tive acesso ao sistema, banco de dados, a código, e depois o resto do tempo trabalhando como programador de fato. E eu comecei a ter contato com documentação também. Aí, beleza, a gente vai avançando um degrauzinho por degrauzinho, né? Pra ver como as coisas elas vão se encaixando. Aí, tu tá no dia a dia, tu precisa resolver um bug. Tu não sabe como é que a linguagem funciona, como é que o framework funciona, como é que tu vai resolver? Tu começa a pesquisar no Google, tu vai achar coisas no Stack Overflow, tu vai achar coisas na documentação da linguagem ou do framework. E aí, era em inglês. E eu não sabia inglês. Aí que tá. Porque a gente, infelizmente, acaba aprendendo um inglês muito básico na nossa educação que a gente recebe. Então, eu não conseguia ler. Eu usava muito tradutor, ia traduzindo. Os sistemas que eu trabalhava eram em inglês, o código já era em inglês. E tinha uma galera lá onde eu trabalhava que eles já falavam inglês. Legal. Então isso incentivava bastante, que é o círculo de pessoas que estão ao redor. Então eu conheci bastante pessoas assim que me incentivaram bastante, que eu olhava para eles e dizia, eu acho que essa experiência eu preciso ter. Então, o estar num grupo de pessoas que tem uma mentalidade, que tem um certo perfil, ajuda a gente a crescer também, a ter uma maturidade de crescimento, de que eu faço, esse tipo de coisa. E eu comecei a ter essa vontade de vir para fora um pouco antes, mas não exatamente por causa da programação. Eu tinha curiosidade, porque quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, mais ou menos, antes da graduação ainda, antes da faculdade, né? Eu via muito vídeo no YouTube de pessoas falando sobre Estados Unidos. Estados Unidos, tu consegue ter uma vida melhor, tu consegue fazer tal coisa, eles mostravam diferenças e tal, da vida no Brasil, da vida lá, e eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Será que essas coisas são verdade? Eu tinha curiosidade de conhecer. Mas só que pra mim não era uma realidade possível. Então, meio que assim, ficou de lado. Fui deixando. Aí quando eu comecei na área, eu comecei a sentir necessidade, beleza, eu preciso aprender inglês. Porque se eu querer evoluir na minha carreira, eu preciso do inglês. Eu vou precisar aprender de alguma forma. Aí eu comecei a tentar estudar, de vez em quando. Aí eu usei alguns aplicativos, via vídeo no YouTube, tudo. Só que eu sentia um progresso muito lento. E aí eu tive a oportunidade de vir pra fora. E tinha um problema, por causa do Brexit. Por causa do Brexit, eu não queria sair do Brasil sem ter um emprego garantido. Só que aí veio o Brexit,
que, para quem não sabe, o Reino Unido saiu da União Europeia, que foi chamado de Brexit. E para as pessoas que queriam se mudar para cá, tinha um meio, que era para quem tem cidadania europeia, que foi como eu vim. Precisavam se mudar antes do final de 2020. Antes. Então foi onde eu tive que tomar a decisão. Ou eu vou agora, ou vai ser mais difícil depois. Ou vai ser mais difícil. Porque eu tinha na minha mentalidade naquela época que o meu progresso em inglês estava sendo muito devagar. Entendi. E eu precisava aprender. Então, o Reino Unido fala inglês. É um lugar que eu posso aprender, é um lugar onde eu posso ter oportunidade. Aí é onde eu tive que considerar, colocar os pontos positivos, negativos e tomar uma decisão de ou vir, ou eu continuava no Brasil aprendendo inglês, continuava passando mais uns anos lá e tentava um visto de trabalho. E nesse visto de trabalho, a gente sabe que é mais difícil do que tu vir já com visto. Com um visto, no caso, com um documento que tu tem direito de trabalhar aqui. Então, isso facilita o processo. Não que é impossível ter um visto de trabalho. Dá para conseguir. Só se tu comparar, por exemplo, tu tem 100 mil vagas para pessoas que moram aqui. Tu tem 10 mil vagas para as pessoas que moram fora. Sim. Tipo, tu tem muito mais oportunidade entre 100 mil do que em 10 mil. Sim. Então, tipo, o percentual é maior. Então, foi onde eu tive que tomar essa decisão de, beleza, eu vou tentar, vou arriscar. Entendi. Bom, então agora pra você contar a sua história aqui em Londres, que também tem muita coisa que dá pra falar sobre a cara aqui, principalmente sobre inglês e dificuldade, a gente vai trocar de ambiente e já a gente volta, beleza? Num estralo de dedo a gente vai trocar de ambiente, então fica vendo, ó. Bom, Mundanos, agora a gente está aqui no segundo lugar e, cara, é muito bonito esse parque, muito bonito mesmo. A gente tá numa região muito linda. Aqui tem tipo um laguinho, um rio, na verdade, né? Que tá cortando aqui atrás. Tem essas árvores também. Espero que o ambiente esteja bonito, porque pelo que a gente viu, tá muito bonito o ambiente. Tá e é isso. A gente veio pra cá, pra segunda parte, pro Maurício contar como que foi a história dele aqui na Inglaterra. Como que foi? Você chegou aqui, aí você chegou aqui no Brexit. Conta pra gente como que foi essa transição, a parte da sua carreira aqui. Você continuou trabalhando com TI? Como que foi? Foi a parte mais desafiadora de toda a carreira, foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei no meio da pandemia, então 2020, no começo do ano, começou a se espalhar pelo mundo a pandemia e no momento que eu vim foi final do ano. Então tinha os chamados lockdown, onde muitas empresas fecharam e tem muita gente que vem para cá, como foi o meu caso, que a gente está disposto a trabalhar em qualquer coisa, chegar aqui, trabalhar em alguma outra coisa diferente da área e tu vai crescendo novamente. Então tu procura uma oportunidade, tu melhora o inglês. Como eu vim pra cá com inglês muito básico, que assim, praticamente não falava inglês, tipo, eu sabia as palavrinhas básicas, tipo cores, nome de alguns objetos comuns, tipo carro, uma camiseta, sapato, coisas assim. Mas aquele inglês de falar, de se comunicar no dia a dia, a gente não está preparado. Então foi a parte mais desafiadora, porque foi trabalhar fora da área, era uma preocupação que eu tinha no Brasil, já que o meu desejo era, eu quero mudar de país, quero ter essa experiência fora do país. Mas eu queria vir com um trabalho já encontrado, que não foi o caso. Então eu tive que tomar essa decisão, eu tomei a decisão de vir, cheguei aqui e precisei me deparar com pandemia, com lockdown, e tive que trabalhar fora da minha área por alguns meses, me preparar para entrevistas, fiz, um número gigantesco de entrevistas, mandei um número maior ainda de currículo, porque tinha muita empresa que não respondia, experiência de tentar conversar pelo telefone com o recrutador e ter chamada de telefone desligada na cara, porque não conseguia falar. Nossa, tipo assim, foi a parte mais desafiadora de todas. E aí, tipo, foi a mais... Eu já sei muito das histórias, né? Mas, tipo, você chegou aqui, aí você mudou o seu LinkedIn, o seu currículo, tudo para inglês. Você fez algum curso de inglês aqui? Como que foi até aprender o inglês durante as entrevistas? Como que foi esse processo? Eu mudei o LinkedIn. Uma das coisas que fez diferença foi colocar a localização aqui, porque os recrutadores vão procurar uma pessoa naquela região, no local, então tu recebe mensagens dos recrutadores que estão naquele local, então isso ajuda. Tive que mudar meu LinkedIn para ser em inglês, como a linguagem principal, porque a pessoa acessa o perfil já naquela linguagem. E o processo de aprender, eu não fiz aula, foi aprender a achar alguns meios, YouTube, aplicativos, e estudar sozinho. Estudar, tipo, na prática, tentar. Então, fui para as entrevistas. Às vezes tem uma coisa, para quem já ouviu a história do Murilo, a gente tem uma parte bem parecida,
que era, a gente aprendeu durante a entrevista. Aham. Então, uma coisa que eu fazia, eu anotava as perguntas. Tinha um recrutador que perguntava lá uma coisa que eu chegava a entender a palavra, mas não sabia nem o que significava, ou não sabia como responder. Então, eu fazia uma entrevista, pegava um pouco do inglês, aí na próxima entrevista eu ia ter um vocabulário a mais. Eu ia estar com uma pergunta a mais para me responder preparado, que eu não estava antes. Então teve que ser assim, aprender foi na prática. Cheguei a ter problema de inglês também enquanto estava trabalhando fora da área. Eu consegui alguns trabalhos temporários, que eram de madrugada, trabalhar em depósito. Isso que eu ia perguntar, tipo, como que foi até você conquistar o seu trabalho aqui na área? Como que foi? Você trabalhava em outras coisas, trabalhava remotamente pro Brasil? Como que era pra se sustentar até você conseguir um trabalho aqui mesmo? Sim, conta um pouquinho dessa história aí pra galera. Foi isso, que eu tive que trabalhar de madrugada, eu consegui ir em depósito de entrega, que tem empresas grandes aí que fazem venda online, principalmente na pandemia, que as vendas cresceram. Tipo, Warehouse, né, que eles chamam muito. Gigantesco warehouse. E eu lembro, quando eu fui na entrevista, tinha algumas opções de tipos de trabalho para escolher. E quando eu cliquei lá, era um drop-down lá, uma lista de opções que tu tem. Eu coloquei lá, cliquei, aí tinha todas as informações pessoais, teu nome, teu endereço, tudo. Aí chegou, qual vaga tu quer? Tipo, que tu estava aplicando. E eu cheguei lá, não sei o que isso aqui significa. Eu escolhi uma e mandei. Nem sabia o que Eu era. nem sabia o que era, eu fui descobrir no dia que eu fui trabalhar. Aí eu cheguei lá, Essa é boa. O nome era packing, o nome da função. É o packing, que é de empacotar. Então eu fui descobrir isso quando eu cheguei lá. E aí eu tive problema com o inglês lá, porque tinha produtos para empacotar que eles eram hazards, que eram perigosos. Então tinha que ter um cuidado a mais. Por exemplo, a vela, se bater, ela quebra. Um vidro, talvez. Eu não sabia o que era vela, que era candle. Eu não sabia que era candle. Eu lembro até hoje, também outra coisa, né, que eu me lembro bem, porque foi uma experiência marcante, né? Tipo, passei por esse desafio e tudo. Sim. Deles tentando me explicar o que era candle. Eles não conseguiam. E aí teve um rapaz que trabalhava lá, ele foi lá no computador, ele traduziu, ele voltou pra mim e chegou do meu lado, vela. Parecido comigo com o Notes lá, mas é bem parecido. Puta que pariu. Cara, essa palavra eu nunca mais vou esquecer. Nunca. Sabe falar inglês? Não, mas eu sei falar vela. Aí teve várias palavras que a gente vai aprendendo qual é a experiência das entrevistas, qual é a experiência de trabalho. Assim. Sim. Então, eu precisei trabalhar em lugares temporários, que não era sempre no mesmo depósito. Eu fiquei registrado numa agência. Quando o depósito precisava de um funcionário a mais, porque a gente está esperando essa semana receber mais entregas do que o comum, a gente precisa de mais gente para trabalhar ali. Então eu ia para lá. E depois eu mudei de função. Tinha esse que foi por 15 dias, aí depois eu peguei outro, e às vezes eu ficava uma semana e depois na outra semana seguinte eu estava em outro lugar. Então tipo, eu ficava ali disponível para eles, eles me chamavam, eu ia indo de um lugar para outro. E nesse processo, eu trabalhava normalmente das 10 da noite até de madrugada, assim, cedinho. Tinha lugar que eu parava de trabalhar 4 da manhã, 5, outros que era 7, quando começava meia-noite. Começava meia-noite, parava às 7 da manhã ou às 8. Tipo assim, era horário bem variado, dependendo do lugar, dependendo dos dias. E como é que eu precisei fazer para as entrevistas? Depois que eu comecei a trabalhar nesses locais, eu tinha que fazer entrevista de manhã. Então eu trabalhava à noite, chegava em casa de manhã, tomava um banho, tomava um café, ia fazer entrevista, depois ia dormir. E tinha dia que eu ia dormir 11 horas da manhã, meio-dia, para acordar 8 horas da noite e se arrumar para ir trabalhar de novo. Então foi um processo desse jeito. Doida. Foi uma rotina muito louca, muito doida. Cheguei a fazer entrevista na estação de trem. Nossa, tá vendo aí, ó, você aí, ó, com medo de fazer entrevista, tá vendo, ó? Teve um dia que eu tava voltando pro trabalho e eu tive que fazer hora extra. E aí eu não ia conseguir fazer entrevista lá no horário marcado, só que eu não quis remarcar. Pô, eu tô lutando para conseguir essa oportunidade, eu vou fazer o que for preciso. Eu saí do trem, fiquei esperando um pouquinho ali na estação antes de pegar o ônibus para chegar em casa, fiz a entrevista ali na estação de trem. Não deu certo. aquela Só pra saber, não deu certo. Não deu certo, mas eu fiz. Mas tá foda-se, ligado? ganhou uma experiência. Sim, e tipo, é a parte de batalhar e insistir, assim, ó, nossa, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que conseguir. E eu já estava bastante cansado, foi 4 meses, assim, aproximado, arredondado, vamos dizer assim, foi aproximadamente 4 meses que eu fiquei nesse processo de trabalhar à noite, de estudar inglês,
de aplicar, de tentar, de receber vários nãos. Tinha várias vagas que eles diziam, tu tem conhecimento técnico, tu tem experiência em uma empresa que tu já trabalhou com isso. Só que a gente acha que tu não vai conseguir conversar nas reuniões. Entendi. A gente vai te passar as coisas e tu não vai conseguir entender. Ou seja, era o que pegava era o idioma Sim. ali. Então o que pegava era o idioma, não era a experiência. E a cada vez que eu ia fazendo mais, ia ganhando uma experiência a mais e me preparando para as próximas. Ia ficando melhor a forma de se comunicar, de responder as perguntas, Isso. né? É o que eu falo pra galera. E também tu vai acrescentando teu vocabulário, tu vai ficando mais confiante. Mais confiante. Por exemplo, eles te pedem para te explicar o teu background. Que aqui o background é a tua experiência do passado. Onde é que tu já trabalhou? Aí tu vai ter que explicar em inglês. Quando tu explica 1, 2 vezes, sai tudo enrolado, tu não tá confiante. Exato. Quando tu começa a explicar 5, 10, 15 vezes a mesma coisa, começa a ficar batido ali. Começa a ficar na ponta da língua, né? Isso. Então aí é onde começa a facilitar. Aí tu vê, tô confiante para falar sobre isso. Exato. Tipo, é um assunto que eu já tô começando a dominar. Exato. Até que teve um dia que eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta e não pensei 2 vezes, né? Já aceitei. Lógico. Comecei a me preparar, daí eu fui lá no local, me entregaram um notebook para me trabalhar de casa, porque ainda era no meio da pandemia, os trabalhos estavam 100% remotos. Aí eles me deram um notebook, mudei de casa onde eu estava morando. Mudou completamente sua Mudou vida. completamente. E aí a partir dali foi onde ainda tinha dificuldade. Que eu tinha dificuldade na entrevista. E no dia a dia foi a mesma coisa. Mas como é que tu conseguia? A gente tinha reuniões diárias, que é a reunião de manhã, onde normalmente a gente tinha que falar o que a gente fez no dia anterior, que a gente está planejando fazer no dia seguinte. E receber alguns requisitos novos para fazer. E normalmente as tarefas elas são escritas. Então eu entendia mais lendo, que eu podia usar o tradutor também, Exato. do que ali nas reuniões. Então dava para, assim, aguentar dessa forma. Aguentar. Só que eu não entendia quase nada em reuniões. Eu tinha que falar, só que quando eles estavam falando as coisas, se eles me entendiam direito, cara, não tinha como saber. Eu tava tentando. Só que aí tem uma diferença. Quando eu falava para eles que eu tinha uma preocupação com o inglês, acabei de chegar aqui, eu tô aprendendo. As próprias pessoas que estavam lá comigo, gerência, o diretor lá da empresa, que eu cheguei a conhecer ele também, eles falaram, cara, a gente sabe que tu tá aprendendo, vai ter tempo. Então, eles foram, assim, bacana de entender. Tu tem a tua experiência, a gente quer a tua experiência, a gente sabe que a comunicação... E a gente sabe que você vai pegando aos poucos, isso é vai muito vir legal. com o tempo. Sempre vai ter uma pessoa que vai te dar a oportunidade. Sim, Sempre. então é caso de, tem a oportunidade, eles são pacientes, acham que a experiência que eu tenho vai agregar para eles e é onde aí encaixa ali de conseguir, né? Top. E aí, tipo, você conseguiu a sua primeira vaga, deve ter ficado feliz pra caramba. Quanto tempo foi desde o momento que você pisou na Inglaterra até você conquistar a sua primeira vaga como programador? Foi mais ou menos uns 4 meses. Uns 4 meses, ou seja, não foi tanto tempo assim. Não foi um período muito longo. Claro que ficou numa rotina louca, 4 Sim. meses é muito pra uma rotina louca, Sim. mas por 4 meses eu já tenho experiência, já tenho os documentos para trabalhar ali, né, naquele lugar, no caso aqui Inglaterra, Londres, só falta o idioma, ou seja, Sim. foi 4 meses para você ralar ali em outros trabalhos e fazer isso. E olha que no seu trabalho você achou que te ajudou de alguma forma? Você teve um pouco mais de contato com os gringos para falar um pouquinho mais inglês ou você acha que não foi isso? Foi mais estudar inglês por fora, começar a fazer processo seletivo? Eu acho que junta as duas coisas, só que eu não tinha muita comunicação porque era mais trabalho manual. Entendi. Então a gente não tinha tempo para ficar conversando. Uhum. Aquele trabalho do tipo, tu chega ali, tu tem tarefa para te fazer, tu vai fazer, terminou, vai embora. Uhum. Tipo, é algo assim, não tem muita interação. Uhum. Tinha alguns intervalos de lanche, que tu pode se alimentar, né? Uhum. Só que eu não conhecia as pessoas. Então não tinha, no mais era um não tinha high. Interação. No mais é um high, tu cumprimenta porque tu vê eles ali vários dias da semana e só. Não passa disso. Então não foi o divisor de águas assim. Foi mais o praticar e fazer entrevista, e fazer entrevista, e fazer entrevista. Entendi. Então é algo assim, juntando tudo, tu pega um desafio bem grande e o pior, né? Foi no inverno. Então, o inverno aqui de madrugada é mais frio. É mais frio. A galera não sabe o que é isso, mas é frio, gente. E cheguei a pegar dias de neve também. Exato. Então, nunca tinha visto neve antes. Trabalhei em dia que de noite tava com neve. Nossa. É uma loucura. Uma loucura. E é legal que, tipo, que, sei lá, eu posso
compartilhar aqui e te perguntar é que você conseguiu o seu trabalho e como que foi durante o trabalho? Era a mesma coisa que você estava fazendo no Brasil? Você tinha medo de ser mandado embora todos os dias igual eu? Como que era? Como que era? Porque mesmo que a empresa deu a oportunidade, você fica meio assim, caramba, tem que entregar aí minha comunicação e não sei o quê. Fica meio assim, mas como que foi esse sentimento depois? Cara, consegui. Dia 1 no trabalho, como que foi? Entendeu? A primeira preocupação era passar num período De probation, experiência. que é o período de probation. experiência. Que 3 a meses. Sim, 3 3 meses. E tenho medo constante. Será que eu vou ser demitido amanhã? Será que eu vou ser demitido semana que vem? Será que Sou uma farsa? Será que eles vão achar Eu sou uma farsa? que eu não tô conseguindo fazer as coisas direito? Que eu menti? Então, isso é uma coisa que acompanha. Aham. Porque é tudo novo. É tudo novo, é uma mudança gigantesca, uma mudança muito grande acontecendo Muito tudo ao grande. mesmo tempo. E é uma coisa de insistência, de falar assim, eu quero e eu vou conseguir chegar lá. E tentar, tentar de novo, e tentar e melhorar. E não precisa ser, talvez, um dia melhor que o outro, mas nessa semana é melhor que a semana anterior. Aham. E tentar sempre progredir algo a mais. No inglês, no caso dos medos, a gente acaba depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos trabalhando, começa a ficar mais de boa, vai ficar mais tranquilo. Aí tu se sente confiante. Também acho que é beleza. mais de um ano, é mais de um ano pra você ficar com menos medo por conta do Sim. idioma. Agora eu consigo gerenciar a situação, eu consigo já ser capaz de perguntar as coisas que eu não entendo, ou pedir para repetir. Quando as pessoas pedem para repetir, eu entendo o que eles estão pedindo para repetir ou até para reexplicar de uma outra forma. Então, isso vem natural com a convivência com o idioma. A gente aprender como no português. Se eu te falo uma coisa e tu não entende, tu fala, mas me explica de novo. Aí eu vou te explicar de novo. Aham. E aí a gente começa a tentar usar outras palavras, ou tu pergunta, mas o que isso significa? Aí a pessoa te explica em inglês, tu entende em inglês. Aham. Aí é onde começa A melhorar. beleza, já tô mais confortável. Aham. O negócio tá Tá fluindo. Tá fluindo, tá indo. É onde começa a ter diferença. Só que o começo é todo um desafio gigantesco. Então, tem que encarar. Tem que encarar. Se é uma coisa que quer, se é uma coisa que eu tô tentando, eu tenho uma noção, ou eu sei onde eu quero chegar, a pessoa vai lá e faz. É uma coisa de insistir. Entendi. E antes de falar um pouquinho, continuar ainda falando na sua carreira, né? Falar um pouquinho onde você está atualmente, como que tá a sua experiência, se todo esse perrengue valeu a pena e tal. Me conte aí, você lembra de algum perrengue que você passou? Seja já no trabalho mesmo, por conta do idioma, cultural, alguma coisa assim. Pense em algum perrengue, ou até antes, lá, quando você estava na Air House, alguma coisa assim, algum perrengue que fala, caramba, se eu estivesse no Brasil, no conforto lá, esse perrengue não teria acontecido. Mas que perrengue que você tem? Você fala, caracas... Nossa, teve várias. Sempre tem um monte, né? Tem um monte. Um deles foi aquele da vela que eu expliquei. O da vela. De não saber a palavra, eles não conseguia entender o que era. Teve perrengue quando eu tive que procurar casa, porque eu cheguei na casa e eu tava procurando um lugar, eu não sabia falar ainda. Eu cheguei lá, eu só queria saber quanto que era o aluguel, qual era o dia que eu tinha que pagar, qual dia que eu podia entrar na casa. Exato. Se eu quisesse sair, quanto tempo de notice eu tinha que, de aviso, eu teria que dar com antecedência. Só queria saber a parte mais importante, o básico. Aham. Aí tu chega lá, a pessoa fica te explicando, tem isso, aquilo, não sei o que. Entendi porra nenhuma. Não entendi nada. Só quero saber a parte mais importante, esse detalhe, Onde eu pago o aluguel, só isso, para só não ser esse, despejado. só esses detalhes aqui. É isso? Tá, beleza, quero ou não quero, vou procurar outro lugar. Tipo assim. No trabalho, eu não acho que eu tive em questão de passar perrengue assim, de talvez passar vergonha. Tive com o inglês de já me confundir em palavras. Por exemplo, table pool. Table pool. Sabe o que é? Table pool? O pool table, não lembro exatamente qual é a ordem. Mas um table pool é o sinuca, a mesa de sinuca. Ah, tá. E eu lembro que uma vez o pessoal tava decidindo sobre o que fazer de atividade lá, para uma atividade com o pessoal. Aí eu li pool. Aí eu perguntei, por que vocês querem uma piscina? Porque vocês querem uma piscina nesse país congelado. E aí, tipo, tava totalmente... Aí me falaram, não é piscina, é table pool, que era os dois, que era uma mesa de sinuca pra jogar sinuca.
sempre, a maioria das coisas é sempre com inglês, assim. De confundir, de não saber o significado. Mas passa uns perrenguezinhos, né? Não Sim. tem como, né? Legal. Eu também já passei uns perrengues, eu já disse isso aqui também no canal e tal, em lugares, podcast que eu já fui e tal. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra você é: todos esses perrengues valeu a pena? Valeu. Quando olho a experiência que eu ganhei para minha carreira, a experiência de ter aprendido uma linguagem nova, falei na primeira parte do vídeo que eu sentia o meu inglês progredir muito devagar. Eu tentava aprender sozinho no Brasil, só que se não pratica, acaba não andando, sabe? Tem que praticar, tem que ter a vivência. Não adianta eu pegar, eu vou toda semana ver alguma coisa ali, aprender uma palavra nova e tal. Não, tem que praticar, tem que ter o convívio do dia a dia. Sim. Então eu percebi que essa experiência que eu tive de comunicação, tudo, foi um diferencial muito grande. Entendi. E isso influenciou também a depois eu trocar de trabalho, porque eu não fiquei naquela empresa onde eu estava, eu fiquei por 6 meses só, foi um período curto. Eu acabei pensando que para mim valia a pena procurar um outro lugar na questão de tecnologia. Eu adorei a oportunidade que eu consegui. Mas só foi só um pulo? Passei os medos todos. E depois de estar ali no dia a dia, eu pensei, é legal, é um ponto pé inicial, mas eu preciso trocar porque no longo prazo não é lá. Eu não acho que é exatamente aquilo que vai me agregar. Se lá na frente, daqui 2, 3, 4 anos eu falar, os últimos 3, 4 anos eu trabalhei com isso e tal, era uma tecnologia um pouco mais antiga. Entendi. Então não vai ser muito benéfico. Então eu tive a estratégia de eu vou procurar uma outra vaga. E isso daqui já é uma puta dica pra galera ali que, mesmo com todas as dificuldades, tava trabalhando em outra coisa, aí entrou na área, né? Já tinha experiência no Brasil, óbvio, só tava a questão de dias ali, processo seletivo para conquistar a primeira vaga de trabalho. Ele já tinha 6 meses de experiência nessa empresa. A maioria das pessoas fariam o quê? Cara, vou continuar aqui, acabei de conseguir a vaga, ganhar pão, não sei o quê. Não, ele já tava pensando, beleza, eu tenho dificuldade, eu tô ali já tranquilo, já passei ali um pouco dos medos, mas ainda existia medos, mas tipo, não é aqui que eu vou ficar. Já vou começar a fazer entrevista e ir pra uma outra empresa que eu me vejo a longo prazo. Então olha a visão, mesmo já com um trabalho ali garantido, vamos dizer assim, pessoa, vou me mexer. Isso é legal. A maioria das pessoas, principalmente que está em outro país, às vezes, vou ficar aqui 1 ano, vou ficar 1 ano e meio, depois eu vou, porque, eu consegui, mas ainda assim tem aqueles restícios de medo e tal. Sim. Você não. Deu 6 meses e falou, mano, acho que tem coisa melhor e vambora. Sim, e aí, como que foi? Sempre pensando em progredir e ir pro próximo passo. E aí você foi para uma próxima empresa? Sim. Que é a que você está atualmente? Sim, eu tô lá até hoje. Até hoje. Fazem 3 anos. 3 anos. Uma outra coisa que mudou foi, quando eu cheguei, tinha todas essas dificuldades de não conseguir me comunicar, de ir para entrevista e não conseguir responder tudo. Se falarem que a comunicação era um problema para mim, a primeira vez, na primeira vaga, eu mandei muito currículo, fiz muitas entrevistas, recebi muitos nelas. E na segunda vez, eu cheguei a fazer umas 10 mais ou menos. Diminuiu muito mais. Eu consegui passar em 3. Entendi. Então eu tive que escolher entre as 3 qual que eu ia. Qual que você ia? Então, tipo, mudou assim, Mudou da água pro vinho. Ou seja, você decidiu qual empresa você ia trabalhar. Eu podia escolher. Você pôde escolher. Olha a diferença. Primeiro trabalho, 55 mil entrevistas, um monte de perrengue. E aceitou que apareceu. Aceitei que apareceu. Depois de 6 meses, fez menos 10 entrevistas e escolheu entre 3 oportunidades. Sim. Surreal. Tipo, é uma coisa assim que muda muito quando tu tá dentro da área. Que é aquela coisa... Então, não dentro da área, dentro do mercado aqui, porque na área você já era. Sim. Dentro da área aqui, já no ambiente empresarial daqui, né? Sim. O que faz a diferença quando tu já tá nesse ambiente e quando tu ainda não tá. Porque quando tu ainda não tá, tu tem muito mais desafio para conseguir, tipo assim, colocar o pé dentro da porta. Sim. Depois que tu colocou o pé dentro da porta, é uma outra... É muito mais ampla as oportunidades que se abrem. Também acho, concordo. É uma diferença bem grande. Brutal, né? Brutal. Sim. E assim, o que você pode compartilhar, assim, tipo, você tá feliz onde você tá trabalhando, é isso mesmo, a longo prazo é uma empresa legal, você tá curtindo, como que é um pouco dessa cultura da empresa aqui, pra quem tá escutando, tipo, cara, é legal a empresa, como que funciona a cultura da empresa? Muita gente tem essa dúvida, mas pra você, como que tá sendo o cultural da empresa? É legal? Você se sente que você está evoluindo lá dentro, não pretende trocar de empresa tão cedo, etc, etc. Como é isso para você? Sim, para mim, eu acho que o fato de eu estar lá 3 anos já responde bastante. Já responde bastante. Eu curto muito porque eu consegui evoluir lá dentro. Eu tive que dar um passo atrás. No Brasil,
naqueles 5 anos eu tinha conseguido já uma posição de ter sido recém-promovido para sênior lá no Brasil, porque pelo Ou domínio... seja, super estável lá. Tava num emprego de boa, não precisava me preocupar com será que eu fosse demitido amanhã, será que eu não vou. Porque eu fazia minhas tarefas, tinha coisas interessantes para me fazer, eu tava gostando. Inclusive foi uma coisa que pesou bastante na minha decisão. Será que eu largo aqui e vou para lá que é incerteza? Tipo, isso pesa muito, O medo sabe? já começou de lá, né? Tipo, isso pesa muito na hora de tomar uma decisão, de a gente querer ir pro incerto. E aqui eu tive que dar um passo para trás. Porque quando eu cheguei, não tem comunicação. Preciso de uma vaga. Lá eu consegui ter uma experiência de ser sênior, que era sênior naquela empresa, naquele negócio, naquele software. E aqui eu tive que dar um passo para trás. Eu aplicava para vagas de júnior. De júnior. Então eu consegui vaga como júnior, depois eu troquei de emprego, fui como júnior de novo. E aí eu consegui depois voltar a crescer pela experiência que eu tinha. Então eu consegui ir para mid-level, consegui voltar para sênior de novo. E eu gosto, não tenho planos de trocar. Tô aprendendo muito e a cultura é bastante diferente do Brasil. Um exemplo que eu posso mencionar, planejando férias para o Brasil, eu conversei com eles que a gente pode trabalhar um período fora do país remoto. Não é tanto tempo, mas a gente pode trabalhar um pouco. Mas talvez nenhum outro trabalho te daria essa liberdade. Eu tava conversando, negociando aí. E se eu quiser pegar algumas semanas, alguns dias, por exemplo, 1, 2, 3 dias uma semana e 2 dias de férias toda semana, para fazer o estadia ficar mais longa. Ok? Tipo, pode fazer. Tá, mas isso não vai prejudicar a equipe, não vai prejudicar o time? E o que eu recebi de resposta foi, não, cara, primeiro planeja as tuas férias. Exato. Depois tu vai pensar em como é que tu vai pegar os dias de trabalho. Cultural, totalmente diferente. A cultura, né? a mentalidade deles aqui é muito diferente. Totalmente diferente. Eles pensam muito no bem-estar das pessoas. Sim. Não tem uma pressão. Tem pressão, obviamente, tem coisas que acontecem, tem um problema lá que a gente precisa corrigir porque está afetando clientes, essas coisas assim, mas não tem aquela pressão de assim, toda semana tu vai pegar, tu vai entregar essa tarefa aqui na correria, tu vai fazer hora extra todo dia. Não, não é isso. É uma coisa, a cultura britânica, eles vão fazer o trabalho e depois vão para casa. Enquanto tá em casa, não é para se preocupar com o trabalho, é casa. É casa. Então, tipo, essa é a diferença muito gigantesca. Muito gigantesca. Do que Ninguém vai ficar te ligando, né? Sim, Exato. A gente tem suporte, eu inclusive faço parte de uma rota de suporte que eu fico uma semanada inteira disponível se meu telefone tocar que dá alguma emergência no sistema. Mas avisado. Eu logo no computador vou lá para resolver. Só que isso é uma coisa, beleza, aquela semana eu tô de suporte. Eu sei que eu tô disponível ali, só que se não for naquela semana, eles não vão me ligar. Entendi. Não vão me incomodar num horário fora do trabalho. Sim. Isso é uma diferença gigantesca na cultura daqui. Não eu falo, a diferença cultural de trabalho é muito grande, Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho que muitos mundanos ali que estão escutando, ou vendo e escutando, né? Qual é a dica que você daria para você mesmo se você tivesse... Finge que você acabou de chegar na Inglaterra hoje, de novo, e você vai precisar fazer entrevista, vai precisar fazer um monte de coisa. Qual que é a dica que você daria para você? Pro Maurício da Inglaterra, não é nem o Maurício lá de trás. Essa é uma dica primeiro pro Maurício aqui na Inglaterra. A dica seria ser insistente. Ser insistente. Ser insistente. Persistência. Persistente. Ser persistente em continuar tentando. Porque se a gente continua tentando e continua melhorando, a gente consegue chegar lá. Entendi. A gente não tem como saber o tempo que vai demorar. A gente consegue chegar lá. Ou seja, não desistir. Não é questão de... será que eu tenho que estudar isso ou será que eu tenho que estudar aquilo? Não, você sabe que tem que estudar. Beleza, estuda as tecnologias, não precisa nem ser coisa de programação, mas algo de TI, ou até para outras áreas. Vai estudando, vai melhorando. Uma semana é melhor que a anterior, ou um mês melhor que o anterior, mas vai sempre progredindo de alguma forma. E tentando, vai receber muitos nãos? Vai, mas continuar. Ou seja, persistência, não desistir, ter um pouquinho ali da resiliência, né? De tipo, tomar na cara e ficar ali firme, aguentar e continuar, cara, top. Agora, você não vai poder falar essa mesma palavra, mas que dica você daria pra você, o Maurício de 8, 10 anos atrás, que estava começando ali na faculdade, estava começando ali a trilhar os primeiros caminhos ali na área da programação? De 8, 10 anos atrás... Você tá com o Maurício na sua frente, de 8 anos atrás. Sim. O que você falaria para ele? Seria para focar um pouco mais
em algumas coisas, umas tecnologias corretas. Porque quando a gente está no começo da área, a gente não tem noção exatamente do que a gente quer fazer. A gente tem uma tendência de seguir muito o que todo mundo está falando. Então, tu tem alguém falando de GraphQL, eu vou aprender GraphQL. Falando de JavaScript, eu vou aprender JavaScript. Sai uma nova versão do framework, vou aprender aquela nova versão. A gente queria fazer tudo. E no começo da minha carreira, eu era assim, queria fazer tudo. E não é assim. Tu pega uma coisa e aprende aquilo direito. Tu aprende, domina aquele assunto, tu entende por completo. Então, eu acredito que dominar pelo menos algum assunto faz toda a diferença. Essa ia ser a dica que eu iria dar pra mim, pensando em como eu estudava e como eu lidava com as coisas lá atrás. Entendi. Mano, uma ótima dica. E agora, a gente já tá indo pros finalmente, mas antes de fazer mais algumas perguntas finais que eu sempre faço, o que você acha que você ainda não falou, que aconteceu na sua carreira, ou no momento atual que você tá, que você gostaria de falar aqui pros mundanos? Tem alguma coisa que você, putz, lembrei disso aqui, cara, não falei daquilo, ou de algum momento, tem alguma coisa na sua cabeça? Cara, o que eu posso falar é que a gente não pode ficar esperando a oportunidade aparecer na porta. Uma coisa que fez muita diferença, mesmo depois de eu já estar num trabalho que era na minha área, eu achei um trabalho que eu gosto, tu se envolver no ambiente, tu não se acomodar. Já, beleza, agora cheguei onde eu queria, não vou fazer mais nada, não vou se preocupar com muitas coisas. Não, continua. Conhece as pessoas que tu trabalha junto, faz contatos, se interessa mais como que essa pessoa está fazendo o trabalho, se tu consegue ajudar alguma coisa. Tudo isso também faz uma diferença gigantesca, que é mais em como a pessoa age no ambiente de trabalho. Do que só a parte técnica. Isso, porque a gente pensa muito no, o que eu vou aprender naquela empresa? Só que o que eu vou deixar lá naquela lugar? Deixar lá. Ou qual a diferença que eu vou fazer nas pessoas que trabalham comigo? Quando eu sair Outra daqui... mentalidade, né? Quando eu sair daqui, o que eles vão falar de mim? Vai falar de você, exato. Eles vão se lembrar de mim Exato. por algo bom ou por algo ruim? Eles vão pensar, pô, aquele cara lá faz as tarefas tudo errado. Exato. Ou ao contrário, aquele cara lá, ele via várias melhorias, ele tinha a atitude de chegar a fazer sugestões, de tentar ser participativo. Sim. Isso, assim, ó, na carreira, qualquer lugar do mundo que a gente tiver, vai contar demais. Vai contar demais. Top. E, cara, você disse tudo. Tipo, essa dica é muito top. Você entrar num trabalho sabendo, cara, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar, mesmo você ainda nem se sentindo super confiante em você mesmo, você já demonstrar isso, é o que eu falo da soft skill, vai te dar outros pontos, além só do código, ou só da programação, ou de qualquer área, se alguém for DevOps aqui tá escutando e tudo mais. Sim. Muito top isso. Que é que é parecido com algo lá no começo, na outra parte da entrevista, onde eu comecei com um suporte técnico. Que eu pensava, o que eu posso fazer para me destacar enquanto eu sou suporte, enquanto eu atendo o telefone, porque eu não tinha experiência na área, eu queria chamar a vaga. Entendi. Então é aquela mentalidade de qual a diferença que eu faço no ambiente, no lugar. E criar uma forma de eu conseguir chegar em algum lugar. Óbvio que vai ter lugares que isso não vai ser possível. Mas aí seria lugares que eu procuro um outro lugar melhor, então. Algo desse tipo. Sim. E se encaixando. Sim. Não, faz total... Assim, pra mim, tá fazendo total sentido. Eu espero que pra quem esteja escutando, consiga pegar esses pontos que você tá falando da sua história, que vale ouro, um vídeo desse vale ouro pras pessoas. Então, por isso que eu gosto muito dos Papo Techs. E agora, indo pros finais, o que você gostaria de deixar de dica agora pro mundano? O cara tá escutando lá, o cara tá lá no Brasil. Tô nem falando pra quem tá na Europa. Pra quem tá na Europa já tá mais tranquilo no sentido de o cara já conhece a Europa ali, é estudar e conquistar a vaga de trabalho. Mas, cara, eu tô aqui no Brasil, tô escutando o que você tá falando, ainda não entrei na área ou já entrei na área, só que o meu longo prazo é trabalhar pra gringa, e não remotamente, é imigrar, morar fora do Brasil. O que você acha que eu já poderia estar pensando em fazer? Seja dica de tecnologia, ou de estudo, ou de inglês, sei lá, o que você acha que o cara que tá lá no Brasil, tá escutando agora, ele poderia já começar, putz, vou começar a fazer isso pensando para daqui a 2, 3 anos imigrar ou sair do Brasil? Eu acredito que uma coisa que não vai ser muito lembrada, o básico vai ser inglês, tem que saber inglês. É questão de construir algum portfólio, coisa da área. Inglês, portfólio. Ter um portfólio, ter algo para comprovar que tu sabe. A experiência também contaria como um portfólio, assim, diria, né? Ter experiência de tal projeto.
E isso é uma coisa que é bem diferente do Brasil também. Aqui. No Brasil, a gente costuma colocar lá no LinkedIn, na nossa experiência de trabalho, eu era responsável por isso. Aqui as pessoas não querem saber o que tu era responsável. Não. Eles querem saber o que tu fazia. O que tu faz. Tipo, o que tu melhorou no sistema. Exato. E qual foi o impacto que isso teve nos clientes. Tu Impacto, melhorou, sei né? lá, tu melhorou 20% da performance em consultas em banco de dados. Exato. Foi tu que fez isso. Isso faz a diferença total também no currículo. Total. É uma coisa assim para focar no currículo de experiência de lá. Então, o portfólio, inglês, o portfólio. Que conta essa experiência junto. E a terceira coisa seria pesquisar. Seria fazer um plano de longo prazo. Assistir vídeos de pessoas que moram nos lugares. Fazer, por exemplo, uma lista de quais países que eu consegui migrar. Se tem direito à cidadania europeia, ver como é que funciona o processo de cidadania. Eu não tenho direito à cidadania europeia, então eu vou ter que fazer um visto de trabalho. Quais são os países que oferecem um visto de trabalho que eu sou elegível a aplicar? O que eles exigem? É uma graduação? É um certificado de inglês? Se é certificado de inglês, de qual nível? Qual é o conteúdo que eu preciso estudar para tirar esse certificado? Onde que eu faço a prova? Tipo, fazer os detalhes... Um plano detalhado. Detalhado, porque quando eu tenho um plano detalhado, eu consigo saber qual é o meu próximo passo ou o que falta para chegar lá. Então, é mais realista. É mais realista do que eu só disser, eu quero ter experiência fora ou eu quero mudar de país, tá? Qual que é o plano? Qual que é o plano? Quais são os detalhes disso? Então, entendi. É a dica de detalhar o processo, pesquisar, ver opções e ter ali umas opções. Não precisa ter uma opção para decidir agora, mas tem algumas e vai acompanhando, porque às vezes as leis do lugar mudam. Sim. Uma lei de imigração pode mudar, pode ficar mais difícil ou mais fácil para imigrar, ou de repente a área pode precisar de mais profissionais e eu vou pegar uma oportunidade boa que está precisando, está com um crescimento de vagas. Sim. Ou se hoje está mais difícil, está com uma vaga menor, eu vou continuar acompanhando para que no futuro, quando começar a ter mais vagas de novo, eu vou estar preparado. Então, com um plano mais detalhado, sabendo as informações, se consegue chegar num resultado. Entendi. Ou seja, você tem que tratar bem a sua carreira, olhar, colocar num papel, no Notion da vida, colocar ali o plano, cara, eu quero estar lá, primeiro ano eu vou fazer isso, segundo ano isso, terceiro ano isso, ou primeiro mês, os próximos 6 meses é isso, aquilo, pra você dar um checkzinho e ver que você, tô progredindo, tô indo, ou seja, pensar bem com a sua carreira. Então, olha que papo até que foda. A gente falando sobre carreira, sobre pensar lá na frente, sobre plano de ação pra você fazer pra sua carreira. Cara, surreal. Pra mim, assim, vale ouro um bate-papo desse. Sim, e isso são coisas que a gente pratica, né? Exato. A gente passa por desafios, a gente aprende e hoje a gente pratica. Por exemplo... Porque se não praticar... E, por exemplo, hoje, com mais maturidade de carreira, com bastante experiência, eu sei algumas tecnologias que eu preciso estudar para ir aprendendo mais. Então eu sei qual é o próximo passo, eu já tenho uma noção. Então, onde é que eu posso aprender isso? Será que eu tiro um final de semana, eu tiro um mês para aprender isso? Eu vou lá e aprendo. Isso agregou para o meu currículo, isso agregou para uma próxima promoção na empresa onde eu estou, ou para quem quiser mudar de emprego. Tu vai aprender aquilo para te preparar para o próximo entrevista. Então, a gente fala essas dicas, só que é algo que a gente pratica, no nosso dia. Isso é o que mais conta. Falar a verdade, né? O que você é, o que você pratica, Sim. o que você faz. Então, você é louco, não tem nem o que falar. Muito top. E é isso. Eu gostaria agora, assim, tem algum conselho ou alguma dica que você acha que faltou, que você poderia dar? Esses são os últimos minutos. Pra você falar o que você gostaria, que você lembre agora de uma coisa também que é legal, alguma coisa, você tem alguma coisa que você gostaria de finalizar? Eu acredito que não. Acredito que eu dei bastante dicas de coisas que eu apliquei na minha vida, coisas que eu aprendi. Só dica de ouro. Coisas que eu pego como aprendizado para continuar aplicando na minha vida, de ser persistente, de ser detalhado onde eu quero chegar, ou qual que é o próximo passo, sobre saber o que eu quero estudar, sobre buscar a direção correta, se eu quero estudar por um livro, de algo específico. É algo que eu já faço, já tomo isso como... É uma parte que vai vindo natural. Questão de inglês eu continuo estudando. Passei um tempo sem estudar, hoje estudo de novo. Então, são Ou seja, a cabeça gente... da galera explodindo. Caramba, mas você já é bem consolidado, uma puta empresa, um puta cargo, uma puta estrutura, e mesmo assim voltou a estudar inglês. Sim. Pra você ver como, cara, você tem que estar sempre estudando, melhorando. Sim. E é algo que não para, é um progresso. Sim. Porque se a gente parar com a tecnologia, a gente fica desatualizado rápido.
Exato, exato, exato. E assim, gostaria de agradecer por você ter topado fazer o Papo Tech e que se você quiser deixar seu LinkedIn e seus detalhes, eu já falei isso no começo do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. Então, caso você queira deixar o LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato contigo, alguma coisa assim, LinkedIn, rede social, segue ele lá no Instagram, ele também cria conteúdo, então vou deixar o Instagram dele aqui também, vai ter aparecido aí na tela em algum lugar, vocês vão ver. E, cara, Maurício, valeu, parceiro meu, então, pô, somos amigos. Prazerzaço ver que lá em 2020 a gente tava literalmente se fudendo. Tipo, caramba, emprego, não sei o que, inglês, se fudendo, tá ligado? E hoje Sim. a gente consegue ver, caramba, olha onde a gente tá e é só a ponta do iceberg, porque a gente tá aqui, aí a gente vê até aqui. Só que às vezes isso aqui, daqui você fala, nossa, é alto. Só que a longo prazo, você botar o gráfico pra cá, às vezes o final é aqui, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, cara, é muito da hora ver que nossos amigos, as pessoas em comum que, cara, tava lá sem falar inglês, e como conquistou o trabalho e agora tá em carreiras topíssima. A gente não tá falando de uma carreira normal de um programador, não. A gente tá falando de cargo alto, de empresa grande, de responsabilidade de gente grande. Então, tipo assim, é muito... Mano, eu fico muito feliz, tá ligado? Espero que, sei lá, daqui um ano e meio, a gente faça mais um Papo Tech. E aí só atualizando pra como que tá a sua carreira, como tá a sua vida e tudo mais. Porque eu quero fazer esses Papo Techs com as mesmas pessoas depois de um longo período de ano, para ver a evolução, compartilhar, né, conhecimento. Então, pô, fico brigadaço, porque isso é uma aula praticamente para quem tá vendo, uma aula gratuita pra galera, da sua história, motivação, dica, conselho, um monte de coisa que você falou, que você passou, que a galera às vezes tá vendo que você passou. Então, irmão, só eu, do meu lado, eu só tenho que agradecer, eu espero que os mundanos também, aqui com like, com comentário, compartilhar com alguém. E é isso, mano. Você é louco, brigadaço, valeu. Papo Valeu, Tech foi isso aí. top demais. E Demais, pode tamo deixar junto. suas considerações finais. É contigo. Cara, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essa experiência aqui. Quem quiser entrar em contato ou mandar alguma mensagem, tiver dúvida, pode mandar, vai estar aqui embaixo o meu Instagram, o meu Todos os LinkedIn detalhes. também lá. Uhum. E é isso aí, para quem está insistindo ou para quem tem algum plano, mesmo que não seja mudar de país, Uhum. mas ter um plano, ter alguma coisa ali e seguir, continuar. E é isso aí, acho que o papo de hoje. É isso. Tamo junto. Bora dar mais uma volta aqui, porque o dia tá muito bonito. E eu vejo você no próximo Papo Tech. Topzera demais. E vamos que, ó, se inscreve no canal porque tem muita novidade, muita coisa aí rolando que vai acontecer de projeto do Papo Tech que vocês não estão faz nem ideia de quanto vai explodir a cabeça de vocês. Então, já se inscreve aqui, te vejo no próximo Papo Tech. Se você chegou até aqui, só pra mim saber que você assistiu tudo, coloca aqui hashtag Dev na Gringa ou hashtag Papo Tech pra me saber que você veio até aqui. Fechou? É nóis. Valeu!